e depois isso migrou, né, quando essas escolas práticas não tiveram mais continuidade, toda essa infraestrutura, né, essa fazenda migrou para a Universidade de São Paulo e mais recentemente tornou-se um campus da universidade, que é o maior, hoje, né, o maior campus em área, né, territorial contínua da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo é uma das 3 universidades mantidas, né, pelo governo do estado de São Paulo, assim como, né, a gente pode citar a UERJ, a UENF, nós temos também a USP, a Unicamp e a Unesp. E dentro desse contexto, né, desse campus que tem uma visão, assim, muito relacionada com o agronegócio, né, porque é uma fazenda, então, nós criamos o primeiro curso de graduação em engenharia de biosistemas no país. Hoje já existem outros cursos, né, inclusive na Universidade Federal de Campina Grande, foi o 2º curso, e tem sido, assim, uma experiência muito interessante, porque a engenharia de biosistemas faz essa ligação entre o agrícola e o engenheiro dentro dessa prática da engenharia que a gente conhece, né, da engenharia civil, da engenharia mecânica, e tira um pouco a ideia, né, colaborar para que nós não sejamos simplesmente produtores de commodities, mas que também consigamos aperfeiçoar a nossa infraestrutura do ponto de vista de tecnologia embarcada na agricultura, de empoderamento, né, da nossa agricultura, ao invés de nós ficarmos importando, muitas vezes, essas tecnologias de outras regiões, que muitas vezes nem têm a mesma ênfase que nós em termos de produção, né, que é uma produção tropical e grande, massiva, né, de alimentos, ou de proteína, né, no caso de alimentos de origem animal. Então, fica já o convite, né, para vocês nos visitarem, quando puderem, quando quiserem, e o curso também de pós-graduação, tanto em nível de mestrado como doutorado, em engenharia e ciência dos materiais. E ele tem essa característica, né, mesmo se tratando de um curso clássico, vamos falar de engenharia e ciência dos materiais para pós-graduação, ele tem esse viés, essa característica de materiais voltados para a agroindústria. Então, nesse contexto, a gente trabalha com muitos insumos, né? Damos muita ênfase, não de uma forma exclusiva, mas com bastante ênfase aos insumos de origem agroindustrial, né? E, em especial, os resíduos gerados pela agricultura, né? Ou pela agroindústria de uma maneira geral. Então, isso é uma ênfase bastante forte. Temos esse grupo nosso que trabalha com compósitos, com materiais cerâmicos, mas também temos um outro grupo que trabalha nesse mesmo programa, voltados para polímeros naturais, que se aplicam bastante à indústria de alimentos, né? Então, olhar, né, o alimento como material, ou a embalagem, né, que serve para o transporte e, vamos dizer, a conservação dos alimentos, usar isso também, esse viés da visão dos materiais. E é uma visão muito correta, né, até mesmo do ponto de vista sensorial, né. Então, abrindo um parênteses aí, muitas vezes, para você achar uma carne macia, uma carne dura, os parâmetros que muitas vezes a indústria utiliza são parâmetros de resistência dos materiais, né? Então, por que não ter uma linha, no caso, né, que é o que nós temos, uma linha de pesquisa voltada para isso, né? Para as características reológicas, para as características mecânicas e mesmo de durabilidade desses materiais para a indústria alimentícia. Então, são 2 linhas de pesquisa fortes que a gente tem dentro desse programa, e normalmente, né, todos os meses de outubro, novembro, é o período de seleção, e excepcionalmente este ano, por conta da pandemia,
o período de seleção vai acontecer agora, né? Dezembro e depois janeiro. E uma vez feito esse período de seleção, toda a distância, tá? Não precisa ter nenhuma atividade desse período de seleção presencial. Aí você tem até agosto, talvez esse ano, por conta da pandemia, de novo, até setembro, prorrogado, né? É o tempo que você tem para ingressar, se aprovada, né, ou aprovado, no nosso programa. Tá? Então, fica também o convite para aqueles, né, que quiserem integrar aí o nosso programa de pós-graduação, olhar mais informações no nosso site. Bom, desculpa aí que as apresentações estão em inglês, né? Que a gente já faz essas apresentações para ter uma serventia para alguns tipos de apresentação. Então, a gente dá bastante ênfase no que eu vou falar para vocês, né? Em recursos naturais. E aí a gente olha bastante para a questão das fibras, né? Não apenas para as fibras, mas também para partículas, né? Às vezes até a gente pode pensar em fios, né? Também como soluções que a gente pode integrar esse tipo de matérias-primas nas soluções de materiais não convencionais, né, que a gente chama como não convencionais. E hoje, há uma outra linha muito, assim, que nós estamos investindo bastante, que é uma linha dos aglomerantes que substituem total ou parcialmente os aglomerantes convencionais, né, principalmente o cimento Portland, né. Então, a gente reconhece que o cimento Portland é um dos aglomerantes principais, ou o aglomerante principal, que se utiliza na construção civil. Porém, existe uma pegada, né, de carbono aí, uma pegada de energia. Agora esse barulho foi dos helicópteros aqui, da academia. Aí você tem uma pegada muito forte em termos de energia, geração de CO2, enfim. E muita gente hoje já tem combatido, né, o cimento Portland. E a gente acha isso algo assim muito perigoso, né? Você combater o cimento Portland se ele é o principal, vamos dizer, aglomerante que se utiliza na construção civil. Então, nos parece muito mais, vamos dizer assim, uma das linhas muito importantes, nós garantirmos, né, a sobrevivência, a sobrevida desses aglomerantes tão utilizados, porque na realidade brasileira, principalmente de outros países em desenvolvimento, o uso desses aglomerantes não é algo que você fala assim, agora descarta esse, vamos usar outro aglomerante, né? Vamos usar outro tipo de cimento. Então, nós temos adições minerais, que é uma linha que é muito forte aí, né, na UENF, o grupo do professor Guilherme, a carbonatação do cimento, né? Eu sou engenheiro civil, né? E quando eu estudei, né, e ainda hoje você vê muitos estudos, o estudo da carbonatação de materiais cimentícios, argamassas, concretos, é sempre um estudo com o viés da durabilidade, né? Ou seja, você quer protelar a carbonatação por conta da passivação da armadura, né, no interior do concreto armado, por exemplo. Então, se ocorre a carbonatação, a alcalinidade diminui, né, não muito, mas deixa, vamos dizer assim, aumenta a vulnerabilidade dessas armaduras de aço para corrosão, né, para
sofreu um processo de oxidação. Então, esse é um viés que a gente tem buscado agora diferenciado, ou seja, de buscar a carbonatação em um contexto em que isso não é um problema, né? Ou seja, em que você consegue garantir que não haverá esse tipo de corrosão, ou não há elementos ali dentro do material que estejam suscetíveis, né, a sofrer essa oxidação. E ainda uma terceira linha, né, que é essa que está aqui, não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, né, que é uma linha de aglomerantes sem clinker, né, ou seja, que seriam cimentos sem a presença do clinker, que é o, vamos dizer assim, o grande vilão aí em termos da questão que eu estava mencionando sobre a sustentabilidade dos materiais cimentícios, certo? Então, por que a gente estuda várias linhas, e obviamente que existem muitas linhas ainda além dessas? Porque a gente acredita que não existe uma solução única, né? Ou seja, existem cenários em que você pode ter uma solução mais viável do que outra, né? Mas, assim, longe de querer dizer assim, ó, o futuro de todo o cimento agora é um cimento magnesiano. Não é isso, a gente sabe que isso é utópico, não seria uma realidade, pelo menos no curto, médio prazo. Mas, em alguns nichos, né? Isso pode, sim, ser bastante viável, né? Por exemplo, a gente sabe que no Brasil, em países africanos, em outras regiões do planeta, existem resíduos de minério, né, que contém uma quantidade significativa de magnésio, por exemplo, óxido de magnésio, sulfato de magnésio, e com contaminações que inviabilizam, muitas vezes, a sua utilização economicamente viável. Então, o fato de você poder dar um destino a esses resíduos, né, de mineração, que são ricos em produtos à base de magnésio, pode, para alguns nichos de mercado, ser algo de interesse, né? Uma coisa que a gente está sempre também ligado, né? Eu falei da questão do empreendedorismo, das redes e tal. Uma coisa que a gente também tem sempre procurado se policiar bastante nesses trabalhos nossos é com relação às parcerias com as empresas, né? Ou seja, de buscar sempre parceiros que, pelo menos da indústria, né, do setor produtivo de construção civil, que eles sinalizem interesse e, se possível, eles até banquem, né, uma parte dessa pesquisa, né? O que também nos parece algo bastante, né, razoável, né, que isso aconteça mais cedo ou mais tarde. Então, tem esse telhado aí, essa figura desse telhado, ela é bem antiga, tá? Isso aí foi um estudo que a gente fez no nosso campus, usando fibras vegetais. Na época, a gente usou fibras de sisal, né, que são fibras produzidas majoritariamente no Nordeste brasileiro, né, numa região do semiárido brasileiro. E, como matriz, nós usamos uma argamassa e o aglomerante também foi substituído integralmente, o cimento Portland, por esse Blast Furnace Slag, que é a escória de alto forno. Então, nós tínhamos um processo de ativação alcalina e não precisávamos utilizar o clinker, né? Essa era a proposta na época. Isso é um estudo já, nossa, de 25 anos atrás. E aí, né, como a gente começou esse estudo, o telhado do fundo, esse meio amareladinho que vocês estão vendo no fundo, é um telhado de cimento amianto, tá? Que na época ainda era, 25 anos atrás, era ainda corrente, né, a produção e a utilização de cimento amianto para esse tipo de instalação, que é uma instalação tipicamente agrícola,
aí no nosso campus, que é esse campus que eu falei agora há pouco, do nosso campus da USP de Pirassununga. Tá? Então, esse estudo foi um estudo emblemático, porque na época nós fomos chamados assim de lunáticos, né? Pô, usando uma fibra vegetal exposta, né, ao ambiente, às intempéries, né? Não tem nada mais exposto às intempéries do que um telhado, né? E não tem nada que traduza mais a visão de proteção, né, do ponto de vista da construção, do que um telhado, né? É o elemento principal do ponto de vista de proteção, a gente poderia dizer, claro, né, sem querer dizer que as paredes, os fechamentos laterais não sejam importantes, mas telhado, né, numa construção, quanto mais simples e mais elementar uma construção, mais importante, né, é a questão do telhado. Então, na época, né, foi um estudo emblemático porque foi um estudo que a gente quis demonstrar que era viável, né, que era possível fabricar essas telhas, fabricamos tudo no nosso campus, né, a mão de obra dos nossos alunos, né, no caso, era durável, porque esse material ficou exposto depois por mais de 5 anos, né, às intempéries, e no final desse período a gente fez todos os testes de resistência mecânica e tudo mais. E aí, comparativamente também a um telhado convencional na época, que era o de cimento amianto, nós também vimos a questão do conforto térmico, né? Ou seja, de como era o isolamento térmico desses materiais usados na cobertura. Só que, nitidamente, né, isso... Você perguntar para mim, isso aí virou, né, um produto comercial, né, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas perguntam, essa telha que você fabricou há 25 anos atrás, ela virou um produto comercial? Isso daí hoje você encontra no mercado? Não, a gente não encontra no mercado. Mas os nossos estudos nem sempre eles têm essa finalidade, né? Quando a gente consegue fazer isso, é ótimo, né? Que você conseguiu fazer, como é? Que nem a gente brinca aqui, barba, bigode e cabelo, né? Ou seja, você trabalhou a matéria-prima, processou, fez o elemento construtivo, instalou e isso virou um produto, né? Na verdade, isso abriu caminho para outros trabalhos que não foram protagonizados por nós, foram sim protagonizados, liderados, encabeçados pela indústria, entendeu? Então, se você olhar, né, de uma forma fria, objetiva, é isso que a gente quer. A gente quer mostrar conceitos de viabilidade, né, principalmente viabilidade técnica, mas tem que ter também uma viabilidade econômica. Mas quem vai transformar isso numa realidade é a indústria. Então, a gente sempre diz, né, que a solução integral, ela pode não ter acontecido, e neste caso que eu trouxe como um exemplo, ela realmente não aconteceu, pelo menos que eu saiba, né? Nós até patenteamos, esse produto foi patenteado, mas ela serviu para que as indústrias que trabalham no setor do fibrocimento, né, que aqui no caso é um exemplo de uma matriz inorgânica reforçada com fibras de baixa modularidade, elas conseguissem, de uma forma incremental, ajustar as suas linhas de produção para passar a produzir, né, algum produto de interesse para a sociedade e que fosse algo que melhorasse um pouco as condições, né, da indústria e da sociedade, né, do consumidor. Aí está um exemplo, né, comparativamente com o cimento amianto, de redução de temperatura na superfície inferior dessa telha, né, e foi significativa, né, vocês percebem que realmente, por várias questões aí envolvidas, há uma queda
significativa e também uma decalagem, né, que fala um deslocamento também do pico de máxima temperatura, então uma redução de pelo menos 10 graus Celsius e uma defasagem aí de umas 2 horas em termos do pico de temperatura máxima na superfície inferior da Terra. Então foi bem legal, assim, mostramos que o material tinha um potencial, tá certo? Então, isso é só para dar um exemplo, né? A gente acha que quando nós trabalhamos com essas fibras celulosas, isso quem fez foi um ex-pós-doc meu, e eu achei muito interessante, né, essa maneira como ele visualizou o uso, né, do material celulósico numa placa ou num componente de construção civil. Por quê? Porque você não está simplesmente, né, colocando uma celulose de reforço, uma fibra de reforço lá dentro, né? É mais do que isso, né? Além de você usar o reforço, né? Além do material celulósico, que seria aquela fibra de sisal que eu falei, ou uma polpa de celulose, um saco de cimento, né? Que você vai dissolver ele, que ninguém tem o que fazer com o saco de cimento, por causa da contaminação do próprio cimento, né? E 50% do mercado brasileiro, aproximadamente, é consumido em sacos. Então, tem um monte de resíduo. Aí você pode também tentar utilizar essa fibra que está lá. Mas não é só a fibra em termos de capacidade de reforço, tá? Você tem um ganho em termos de volume ocupado, ou seja, esse volume que está sendo ocupado pelas fibras, né, que são bem mais leves do que a matriz cimentícia. Esse é um volume que você tem, vamos dizer assim, uma pegada, né, e, em alguns casos, bem menor, em termos de sustentabilidade, e, além disso, a questão do sequestro do CO2, porque nessa fibra você também tem CO2, né, encapsulado, né, por causa do fenômeno da fotossíntese e tudo mais, que você fixou esse carbono, né, em termos nas cadeias de carbono, da fibra, né, de celulose. Então, é um material, assim, que pode ter diversos nuances, né, que a gente acredita, né, que seja um material multiplamente vantajoso, né, em termos de reforço. Então, ele tem uma serventia estrutural, né, ele não está simplesmente preenchendo um volume lá dentro, mas ele também tem essa propriedade de sequestrar, né, o CO2, ele é um material rico em carbono, e também, né, ele de uma certa forma substitui, né, outros materiais que teriam uma pegada aí em termos de sustentabilidade, né, maior do que essas fibras, né, principalmente se a gente usar fibras obtidas, né, produzidas de uma forma ecologicamente mais correta, né? Então, eu citei aí o exemplo do sisal. Não sei se vocês sabem, né? O Brasil é o maior produtor de sisal do mundo, né? Ainda é. Né? Não se pode dizer que a nossa seja a melhor fibra, porém, né? Um volume, né, de fibra é a maior, né? Não é uma fibra brasileira também, né? É uma fibra acho que é da origem do México, daquela região ali, né? Do México, mas não é algo brasileiro, mas assim mesmo é o Brasil que é o maior produtor. Bom, não sei se nessa altura, se vocês gostariam que eu fizesse alguma interrupção, fazer alguma pergunta, se tem alguma dúvida, não sei se vocês vão abrir o áudio para me mandar as perguntas, vocês fiquem à vontade.
Professor? Sim. Nós temos duas perguntas. Pode falar. O Matheus, ele perguntou assim, adicionando essas fibras vegetais nas telhas, elas interferem muito na durabilidade do material? Isso. Vou responder essa então, né? E a outra qual que é, por favor? A outra é sobre os resíduos de minério que o senhor tinha falado, usados como materiais alternativos. Ela perguntou se o senhor pode citar, a Natália perguntou para a gente, se o senhor pode citar alguns usos desse material. Sim. Então, falando inicialmente das fibras, né? Isso a gente tem sempre que estar atento, né? Ou seja, não sejamos assim, não vamos ter aquela ilusão de que você vai pegar uma fibra, vamos dizer, sintética, né? Uma fibra plástica, e você vai falar assim, todo mundo usa na construção civil fibras plásticas, né? Então, é a fibra de polipropileno, é a fibra de PET, é a fibra de PAN, né? Que é poliacrilonitrila, fibra de nylon, fibra de polietileno, você tem diversas fibras, polivinil álcool, tem diversas fibras sintéticas que são usadas no mercado. Aí você vai falar assim, então vamos tirar essas fibras e vamos colocar as fibras vegetais e elas vão ter que ter o mesmo desempenho. Não é assim que as coisas funcionam, né? Então, nós temos que realmente engenheirar essas fibras e engenheirar o compósito de uma maneira geral. E uma das principais finalidades, né, é diminuir a degradação, a decomposição, que é uma degradação, pode ser uma degradação química, né? Que essas cadeias celulósicas vão sendo quebradas ou vão sendo mineralizadas. É isso que a gente tem que evitar, se a gente quiser manter essas fibras celulósicas ativas nesses compósitos. E há mecanismos para se fazer isso, né? Há rotas de se tratar essas fibras, de se tratar as matrizes para elas serem menos agressivas a essas fibras, tá certo? E não é só isso também, né? Do ponto de vista do compósito em si. Há outros fatores envolvidos também que podem ajudar. Um deles é o próprio projeto dos sistemas construtivos, né? Isso também pode interferir bastante no resultado. Então, as soluções não são simplistas, as soluções não são pontuais, elas são realmente complexas, né? E na medida que a sociedade valoriza isso, como tem valorizado ultimamente, né? O fato de você falar hoje que você usa uma matéria-prima natural, você ganha pontos, né, perante a sociedade, perante o seu consumidor, vale a pena você investir nesse projeto, né, nessa complexidade para fazer com que esses materiais sejam viáveis, tá certo? Então, não é uma solução simples, mas é viável, é possível, né? E se você parar para pensar, todos esses materiais hoje chamados de convencionais, né, que são essas fibras plásticas que eu havia mencionado anteriormente, todos esses materiais, por caminhos muito, vamos dizer assim, guardadas as proporções muito parecidos, passaram por esses mecanismos de ajuste, tá certo? Ninguém imaginava, por exemplo, que uma fibra de polivinil álcool pudesse ser utilizada, isso eu estou falando na década de 1970, ninguém imaginava que uma fibra de polivinil álcool pudesse vir a ser uma fibra utilizada em materiais cimentícios, em matrizes à base de água, né? Porque o cimento, né, precisa de água para hidratar. E isso era inimaginável. Aí o que aconteceu? Aconteceu todo um projeto de engenharia
envolvendo desde a matéria-prima da fibra, mas também da matriz, para transformar isso numa solução viável. Então, nós temos ferramentas para isso e nós temos utilizado essas ferramentas para isso, né? É isso que a gente tem que estar bastante alerta, né? E existem soluções? Existem soluções. Existem desafios? Existem, mas existem soluções que têm se mostrado bastante viáveis. Com relação à pergunta da matriz, né? Então, eu vou mostrar agora, né, nessa apresentação de hoje, eu vou mostrar alguns resultados, né? Sempre como eu digo, né? São ainda resultados em escala laboratorial, vamos falar assim. Mas nós já temos hoje uma indústria, como eu mencionei, né? De minério, de mineração, que bancou um projeto dentro daquele grande guarda-chuva que a gente chama, que é o Embrapi. Não sei se vocês já ouviram falar. O Embrapi é uma grande iniciativa nacional, né? Em que você tem diversas unidades, tá? Cada uma com a sua ênfase do ponto de vista de material ou de outras tecnologias. E o que você faz? Você busca parcerias na iniciativa privada, tá? Então, o Embrapi, que é mantido pelo governo federal e estadual, né, uma parceria entre os governos estadual e federal, banca metade desse recurso, a fundo perdido, porém, a outra metade, né, quer dizer, não é peanuts, né, não é assim, trocado. Então, é a metade daquele valor, ou o mesmo montante, vamos dizer assim, né, tem que ser desembolsado pelas empresas. Então, as empresas só vão investir onde elas veem realmente futuro, né? Então, nesse caso, claro que não envolve apenas o uso, né, desses cimentos magnesianos, como eu vou mostrar hoje, né, daqui a pouquinho na apresentação, envolve outras aplicações também, né, voltadas para a construção civil, ou de outras áreas da engenharia, né, mas despertou interesse de uma empresa e essa empresa resolveu bancar, né, por intermédio da nossa unidade Embrapi aqui da USP, um estudo nesse sentido, tá certo? Então, para quê? Para visualizar futuros produtos, né? Não mais numa escala laboratorial, como os que eu vou mostrar para vocês, mas já pensando em uso, né, desses óxidos de magnésio ou sulfatos de magnésio, em última análise, né, só para, assim, talvez tentar explicar de uma maneira de transformar esse magnésio num aglomerante, né? Quando você tem o cimento Portland, um dos principais produtos de hidratação, a gente chama de CSH. Não sei se vocês já se recordam de ter estudado isso aí em materiais de construção. Qual que é a disciplina? Acho que é materiais, né? Aí é CSH, né? Que seriam os silicatos de cálcio hidratados. A química do cimento, que a gente brinca, né? E no caso aí dos cimentos magnesianos, uma dessas rotas é você formar o MSH, né, que seria os silicatos de magnésio hidratado, em vez de você ter os silicatos de cálcio hidratado. Então, são produtos bastante semelhantes, não são idênticos. Não se trata de você tirar um e pôr o outro, porque existem diversas especificidades, né? Não é uma solução para qualquer tipo de produto, mas para nós foi assim uma feliz coincidência, né, o uso desses silicatos de magnésio hidratado em compósitos fibrosos, com essas fibras naturais, com essas fibras vegetais, porque eles se deram super bem, né? Não estamos falando, de novo, em materiais reforçados,
por armadura convencional, né? Mas produtos pré-moldados, né? Que você não tem a presença de armadura. Para vocês terem, assim, um número aproximado, cerca de 40%, tá certo que esses números muito genéricos costumam enganar, né? Mas em números gerais, 40% dos materiais cimentícios não são reforçados, entendeu? Por aço. Então, a gente não precisa ter essa obsessão de que todo material não pode permitir corrosão. Por quê? Porque 40% do que a gente produz não tem aço. Então, você não precisa ter tanta preocupação assim, obviamente, que diferente daqueles que têm aço armadura. Então, como eu falei, são usos específicos, né? São situações específicas de uso. Eu não sei se eu respondi, né? Mas é algo que está começando agora com participação de empresas. Então, a gente espera, né, que isso seja realmente um canal viável, né, para estudo de materiais cimentícios, nesse caso, sem clinker, né? Ou seja, não é uma substituição parcial, é uma substituição total. Tudo bem? Professor? Pois não. A gente tem mais uma dúvida aqui, mais uma pergunta do Carlos Roberto. Ele pergunta assim, você está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Ele me pergunta assim, a industrialização dessas telhas de fibra de celulose ainda não foi possível? A industrialização do quê? Desculpa. Das telhas de fibra de celulose. Foi O senhor possível. falou. Foi possível, sim. As telhas de fibrocimento, né, com celulose. Hoje a gente tem as soluções à base de cimento, né, de matriz cimentícia. São soluções híbridas para telhas. Então, o que eu quero dizer com híbrido? Você tem as fibras plásticas e as fibras de celulose. Tá? Isso é uma solução comercial, já. Aliás, hoje não tem mais amianto, né? Ainda tinha algumas empresas que produziam fibrocimento com amianto, hoje isso já não existe mais no nosso país. Então, é tudo essa solução. Agora, quando se trata de materiais para placas de divisórias e também de fachadas, placas planas, aí já é bastante comum você encontrar placas reforçadas exclusivamente com fibras celulósicas, né? Você ainda encontra algumas soluções híbridas de fibras celulósicas com fibras plásticas, mas já é bastante comum você encontrar soluções exclusivamente com reforço de fibras celulósicas apenas, sem outro tipo de fibra, né? E isso no nosso país, tá? Porque em outros mercados, por exemplo, o mercado norte-americano, que é um grande mercado, né? E ele é bem diferente do nosso. O que você tem? Você tem lá 95% pelo menos fibrocimento só com celulose, ou seja, celulose como reforço, né, fibras celulósicas como reforço de matrizes inorgânicas. E a razão para isso, né, de lá ser tão forte assim, essa produção, né, de fibrocimento só com celulose, é o processo de produção que eles utilizam, que é um processo com autoclave, diferente do nosso, que é um processo de cura ao ar, como a gente chama, e por ser um processo de autoclave com alta pressão e temperatura, né, as fibras sintéticas, as fibras plásticas não resistem a essas condições, né, de temperatura e de pressão muito elevada, então, pressão de vapor muito elevada. Então, o que acontece? Nessas situações, você tem que usar o reforço exclusivamente, né, de celulose. Como lá também é um mercado sem amianto, então a única saída que você tem é usar a fibra de celulose, que eles utilizam lá. Então hoje já uma saída comercial, porém, né, a gente sabe das limitações. Então, hoje nós temos um projeto com a indústria brasileira de fibrocimento,
que o nosso objetivo, né, não é eliminar a fibra sintética, a fibra plástica, tá? Para telhas corrugadas de fibrocimento, tá certo? Não estou me referindo às placas planas, estou me referindo àquelas telhas. Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é reduzir o teor de fibras plásticas. É um ganho incremental? Mas já é muito interessante, entendeu? Só o fato de você substituir, vamos dizer, em massa, né? Tá certo que nem sempre as densidades são iguais, né? Dependendo da fibra que você utiliza. Você reduzir em massa 5, 10% de uma fibra sintética é muito interessante, né? E colocando a celulose no lugar. Então, isso foi uma outra lição, né? Que eu até acho que já mencionei isso, de nós não querermos aquela solução integral, muitas vezes, que é tão distante, né? Mas, por trabalharmos em parceria com a indústria, muitas vezes o caminho mais viável é esse, de você fazer os ganhos e os avanços incrementais, e eles são, sim, muito interessantes, tá certo? Eles podem, sim, ter um significado bastante, né, vamos dizer assim, relevante, tá? Para as indústrias, tá? E para a sociedade de uma maneira geral. Tudo bem? Então, eu vou dar continuidade. Qualquer coisa, vocês podem me interromper, tá? Mesmo que às vezes eu esqueço de perguntar, vocês vão me parando aí. Mas só uma coisa. A gente está só um pouquinho preocupado com o horário. Tá bom. Vocês também me falam aí, que a hora que for para parar, eu paro. Tá, mas pode funcionar. Tá? Bom, então você tem toda uma questão, né? Essa questão das plantas, né? Que muitas vezes, né? Você tem indústrias mais avançadas, como a indústria de polpa, né? De celulose, você tem essa indústria de cordoaria, então isso tudo é algo que precisa ser adaptado, a biodegradabilidade, que tem o lado positivo, mas a gente precisa tomar cuidado também com a durabilidade, né? A baixa densidade desses materiais, que é muito bom, e a questão do processamento, né, desses materiais. Eu vou passar um pouco mais rápido. Mas olha que interessante, só essas 3 imagens. Olha a versatilidade de uma fibra celulósica, né? Você pode trabalhar com ela na escala macro, que é, na verdade, um feixe de células unitárias. Você pode trabalhar com a célula unitária, que seria o que a gente pode chamar também de uma microfibra, né? Uma fibra unitária. E você pode trabalhar com ela fibrilada, que é o exemplo da direita, que seriam nanofibras, tá certo? Então, é um material que você vai da escala macro à escala nano, usando a mesma matéria-prima devidamente processada. Então, isso também é algo único, né? São poucos os materiais que a gente dispõe, que a gente possa trabalhar de uma maneira tão versátil como uma fibra vegetal, né? Estudos com a fibra dispersa de uma maneira contínua, dispersa, né, de uma maneira 2D, que seria bidimensional, ou dispersa numa outra forma tridimensional, né, que é o 3D. Então, você tem eu vou passar mais rápido. Você tem uma série de possibilidades, né, do ponto de vista de escala de reforço e também uma série de possibilidades do ponto de vista de distribuição desse reforço, dependendo da sua aplicação, dependendo do seu projeto, né? Isso é bem interessante. Óbvio que você tem alguns aspectos negativos, né, que são esses que a gente tentou anotar em vermelho aí, que podem ser pontos de fragilidade, né, de indesejáveis, né? Ou seja, se você tem muita porosidade, você pode dizer, isso pode ter algum viés negativo do ponto de vista de permeabilidade, né? De passar água, de dar goteira, coisas do gênero, né? Então, ter porosidade é bom,
Mas se essa porosidade for capilar e em produtos de baixa espessura, isso pode se traduzir em um problema, né? Então, é algo que precisa ser previsto e há soluções para isso, né? Então, não é querer tapar o sol com a peneira, né? Vamos falar assim, então, como qualquer outro produto, você tem pontos positivos e negativos e há soluções para contornar ou para mitigar esses efeitos negativos, tá? Então, aí tem um outro efeito negativo que está sendo mostrado nessas figuras, que é a variabilidade dimensional dessas fibras celulósicas. Quer dizer, diferentemente de uma fibra de polipropileno, por exemplo, que é uma fibra totalmente impermeável, né? Vamos falar assim, não tem nenhuma afinidade com a água, e, portanto, ela é dimensionalmente estável em ambientes aquosos. Uma fibra de celulose, se você tira a água dela, ela encolhe. Se você dá água para ela, ela entumece, né? Então, isso gera um problema de interface, né? E isso pode ter o lado bom e pode ter o lado ruim. Então, você não ter uma interface perfeita permite, muitas vezes, você ter uma maior absorção de energia, ou seja, você torna o material mais, o quê? Dútil, né? TOF, como é que chama isso? Que absorve mais energia. Ou seja, ele é bom para você usar em aplicações de esforços dinâmicos, né? Sujeito a ações dinâmicas, né? Esforços variáveis dinâmicos. Porém, se houver, né, um problema de estabilidade muito grande, né, de variação dimensional muito grande, você pode ter reflexos negativos. Quais são eles? A fibra se transformar num defeito no interior da matriz, né? E, consequentemente, perder sua capacidade de reforço, porque não tem união, né, entre a fibra e a matriz, então não consegue transferir esforços de uma fase para outra. E tem um outro efeito negativo, que é um efeito muito importante de natureza física, que é, se eu tiver uma variação dimensional da fibra, que é uma fase importante, né? Eu posso ter 20%, 30% do volume desse material, né? Representado pelas fibras. Se elas variarem de tamanho, aí o que vai acontecer? Essa variação de tamanho vai se propagar, né, para o compósito em si. Então, é um material que, quando estiver úmido, ele vai aumentar de tamanho, quando ele estiver seco, ele vai diminuir de tamanho. Então, essa variação dimensional, ela tem um limite que você pode tolerar, tá certo? Então, isso também precisa ser cuidado, né, que essa variação de dimensões desses materiais sejam controladas. Não vou entrar nesses detalhes agora. Mas, talvez, para encerrar esse... olha outra coisa bem bacana que eu adoro também te falar, um minutinho só. Isso que vocês estão vendo na imagem, vocês verem aquilo que eu estava falando, a gente precisa conhecer a nossa matéria-prima, né? Então, isso que vocês estão vendo na imagem é um corte transversal de uma folha de curauá antes das fibras terem sido extraídas da folha, tá certo? Então, o que nós estamos vendo aí nitidamente, tá certo? 3 camadas, 3 famílias, 3 categorias, né, de fibras totalmente diferentes uma das outras, pelo menos morfologicamente, tá certo? Então, nós temos, porque na planta, elas têm funções diferentes. Então, obviamente que a gente espera que elas tenham características diferentes. Então, a primeira coisa é nós tentarmos, né, ou seja, veja, quando que o engenheiro civil que nem eu ia saber disso? De jeito nenhum. Nem sonhava com isso. Aí a gente se aproximou de um pessoal aí da agronomia de Piracicaba, e esse pessoal falou, olha, vamos fazer uma lâmina, né? Vamos cortar essa folha, vamos entender melhor. E aí nós começamos a estudar. Espero que uma aluna minha de doutorado publique um trabalho, né? Ela está preparando, a Patrícia,
sobre isso, né? Ela é engenheira florestal, para que falta, né, esse tipo de informação. Então, nós queremos conhecer melhor as fibras para poder, vamos dizer assim, no futuro, né, quem sabe, trabalhar com extrações diferenciadas dessas fibras. Elas têm morfologias totalmente diferentes, se a gente ampliar aqui, né, não sei se eu consigo mostrar para vocês. Umas têm aquele formato de kidney, né, de feijãozinho, de rim. Outras têm um formato ovalado, outras têm circular, né, como se fossem fibras cilíndricas. Quer dizer, cada uma tem as fibras aí, né, não sei se a gente fala, parece que está todo mundo entendendo. As fibras são essas a gente está vendo as fibras de topo dentro da folha, e elas são essas regiões mais escuras, tá certo? Fibras de curauá. O que é o curauá? O curauá é uma fibra natural, vegetal, originária da região amazônica, certo? Então, é bem legal isso daí. Aí tem até as imagens, né, para vocês verem, das seções transversais e tudo mais. Então, tratamentos, né, que eu mencionei alguns, aí está um tratamento à base de plasma, que dá para fazer. Não estamos inventando nada, tá certo? Quer dizer, outras áreas já empregam, por exemplo, a área têxtil já emprega tratamento de plasma para tecidos de algodão, né, para fazer tecidos de roupa. Então, por que nós não podemos aplicar isso, né? E isso traz aquele problema que eu disse de excesso de desconexão, né, de perda de adesão, pode ser mitigado com as fibras tratadas por plasma, né? Plasma frio. Então, tem uma série de soluções, né? Esse foi um estudo que a gente fez em parceria com o pessoal da Michigan University Ann Arbor, em que nós comparamos, né, o curauá com o PVA, né, que é o polivinil álcool, e uma argamassa sem reforço, então mostrando o comportamento térmico, de condutividade térmica, né? Às vezes a gente é muito fissurado em, como é que fala, em propriedades mecânicas, mas a gente tem que pensar, tem que lembrar que muitas vezes propriedades térmicas, né, são muito importantes para esses materiais também, né? Aqui eu acho que eu vou pular. Isso aqui foi uma parceria, que legal. Eu gosto de mostrar essa imagem. Essa foi uma parceria que a gente fez com o pessoal do Peru, né? Então, veio uma menina aqui, né, a Sandra Mori, ela veio aqui para o Brasil ficar um tempo com a gente, e aí ela trouxe uma fibra dessa planta aqui, que tem lá no altiplano andino, né? De vez em quando eles têm que dar uma tirada nesse daí, porque pega fogo e pode ser um problema para eles. Então, eles não sabem o que fazer com essa gramínea. Aí foi bem legal, né? Aí a Sandra um dia chegou toda preocupada. Ai, professor, eu acho que quando eu estava preparando a minha fibra, né? A minha fibra aí de Itio, que eles falam, Itio, eu acho que tinha algum pozinho, alguma coisa que contaminou toda a minha amostra, ficou toda pintadinha, tá vendo essas pintinhas aqui? Aí nós fomos ver essas deposições, né, que aparecem aí, que vocês estão vendo, são, na verdade, são partículas de sílica, né, depositadas na superfície, naturalmente, né, dessas fibras, né? E existem várias outras fibras que têm essas características, e é uma sílica amorfa, então ela tanto a gente pode imaginar como sendo uma camada de sacrifício aí, né, vamos dizer assim, que vai reagir, né, com hidróxido de cálcio, que é um subproduto da hidratação do cimento, e vai formar aquele CSH lá que eu tinha falado, né, o silicado de cálcio hidratado, como também ela pode também funcionar, né, como sendo alguma coisa que vai promover maior estabilidade para essas fibras. Então, você veja, né, de novo, não tem uma solução única, mas existem muitas possibilidades que a gente pode explorar. Esses outros estudos que eu estou mostrando agora foram com polpas comerciais, tá certo?
porque a gente estava falando agora, né, da indústria. É muito legal você falar da fibra de sisal, você falar da fibra de coco, você falar da fibra de curauá, da fibra da bananeira, é tudo lindo, maravilhoso. Acontece que hoje o pessoal do Fibrocimento, que queria fazer uma parceria com a gente, produz, né, o mercado brasileiro de fibrocimento 280 milhões de metros quadrados por ano. Aí eles falaram assim, tem produção de sisal, tem produção de coco, tem produção de curauá para nos fornecer essas fibras hoje? Infelizmente, não. Hoje não é uma realidade. Então, qual é o tipo de celulose que a gente tem? É a celulose na forma de polpa, essa mesma polpa que você usa para fazer papel, para fazer papelão. Então, nós partimos, né, para fazer alguns estudos, tá certo? Utilizando essas fibras celulósicas, né? Disponíveis no mercado em grande quantidade. A gente poderia dizer são verdadeiras commodities, tá certo? Disponíveis no mercado. Então, isso, muitas vezes, é aquela história, né? O bom é inimigo do ótimo, né? Se eu falasse para ele, não, eu só posso trabalhar com fibra de sisal, porque a fibra de sisal é uma fibra brasileira, o Brasil é o maior produtor, e a gente tem que usar isso porque ela é muito mais sustentável, eu não uso o processo craft de poupação, tudo bem, mas ela não é viável ainda economicamente para ser usado numa escala, né, da nossa indústria. Então, talvez um caminho, né, intermediário, vamos falar assim, um passo intermediário dentro dessa jornada, você trabalhar com fibras disponíveis, né, que não são fibras pensadas para uso como reforço, são fibras pensadas para a indústria papeleira, mas que, de uma certa forma, hoje são aquelas que estão sendo empregadas, porque são as que são disponíveis, né? São aquelas que estão disponíveis. Eu acho que o engenheiro, ele tem que, né, eu acho que falar isso para vocês que são alunos de engenharia, acho que isso não é o fim do mundo, né, vocês conseguem entender isso. E aí a gente usa, né, a engenharia, a ciência dos materiais, para entender como esses materiais, como eles funcionam, né, então a gente usou aí, no caso, foi uma técnica de AFM, né, quer dizer, microscopia de força atômica, para conhecer um pouco da morfologia dessas fibras, para ver como que elas interagiam com essas matrizes cimentícias. Então, uma fibra de pinos, uma fibra de eucalipto, elas têm essas morfologias diferentes uma da outra, né? Uma fibra branqueada comparada com uma fibra não branqueada, que são duas fibras também disponíveis no mercado, né? A fibra que passou por um branqueamento, a fibra que não passou por um branqueamento. O que é e que isso em termos de polaridade, molhabilidade, degradação, o que isso significa, né, para o meu material, uma vez que, como eu disse, eles não foram, essas fibras, essas polpas, não foram pensadas para isso, né? Então, a gente fez, né, e continua fazendo esse tipo de estudo. Então, estava falando do network, né, a gente pensa também que esse network não é só um network de, como é que fala? De trabalhar com pessoas de diferentes regiões, né? Mas também de diferentes formações, de diferentes especialidades, porque há uma complementariedade, não sei, muito importante, né? Os estudos são multidisciplinares e a gente tem que aprender muito com áreas que muitas vezes são diferentes das nossas, né? Acho que era um pouco isso, né, que eu gostaria, né, assim, de discutir. Foi um outro estudo aqui de doutorado, talvez esse que seria bacana de mostrar, que eu tinha falado que as fibras mudam de tamanho, né, que as fibras, elas entumecem e depois elas encolhem, né, elas entumecem e depois elas sofrem um colapso lateral, que é o que está mostrando na fibra da direita. Só que não é reversível, entendeu? Então, a gente fazendo esse tratamento de molhagem e secagem, 3, 4 ciclos de molhagem e secagem, a gente descobriu que ela estabiliza,
né? Então, essas fibras, elas sofrem uma estabilização, ou seja, no segundo ciclo de molhagem, ela já não volta mais, né? Isso para nós foi uma novidade, mas para o pessoal da indústria papeleira, isso é muito comum, porque eles estão acostumados a trabalhar com reciclagem dessas fibras, né? Quando você compra um papel reciclado, por exemplo, isso já é uma realidade para a indústria papeleira. Então, a gente foi aprender isso com eles, porque nos interessava fazer com que o material se estabilizasse dimensionalmente e não ficasse, né, uma sanfona, um zigue-zague lá dentro do nosso cimento, do nosso material cimentício. Então, fazer um tratamento prévio, né, especialmente para uma fibra virgem, né, aquela fibra que foi produzida e está sendo utilizada pela primeira vez, que ela tivesse esse tipo de tratamento antes de ser utilizada, para que ela se transformasse, então, numa fibra, primeiro, mais estável, e também, né, se ela está mais estável, ela absorve menos água, né, porque é uma outra característica, esses materiais absorvem muita água, mata borrão. Então, essa redução, né, de absorção de água também foi bastante importante, né. E aí, de nanofibras, não sei, né, nós temos alguns estudos com as nanofibras, passar por cima disso. Aqui também, né, para mostrar como que foi a evolução, né, no final no início a gente falava, vamos tirar um e pôr o outro, né, tira uma fibra da polpa, um pouco da fibra da polpa e põe a nanofibra no lugar. Não é assim, porque você precisa mudar a matriz. A hora que nós carbonatamos a matriz, o que foi o efeito da carbonatação? Comatação de poros. Então, nós melhoramos a adesividade daquelas fibras nanométricas. Então, o desempenho, que é esse dessa curva mais escura, né? Isso daí é um estudo de flexão, que é o esforço mecânico principal, né? De uma telha, por exemplo, está sujeita à flexão. São peças delgadas, né? E aí a gente vê claramente que melhorou o desempenho, né? Melhorou porque eu consegui fazer com que, na escala nanométrica, aquelas fibras trabalhassem, né, mais intensamente. Bom, não sei se fazemos mais uma interrupção para perguntas agora, e se vocês quiserem eu mostro alguma coisa também do bambu, não sei se vocês, o que vocês acham. Tem um participante que gostaria de abrir a câmera para fazer, acho que uma pergunta para o senhor. Por favor, deixa eu abrir a minha também, peraí, porque eu não estou me enxergando, né? A do senhor está aberta. Tá bom. É o Carlos Roberto? Esse mesmo, acho que ele já... É o Carlos está sem som para mim. Carlos Roberto, você poderia ligar o microfone para a gente? Continuo sem som. Carlos Roberto. Eu acho que tá ligado, mas não tá vindo pra gente só. Tá com sinal de que tá ligado. Já vou preparar o bambu aqui. Se o Carlos puder fazer a pergunta pelo chat. É verdade, também, pode ser. Acho que ele fez, Homer. É? Desculpa. Não. Não, ele não a industrialização dessas telhas... Essa pergunta a gente essa foi antiga, né? Ele perguntou se ele poderia perguntar abrindo a câmera, né? Eu acho que... Não, mas tudo bem. Coloca sua pergunta no chat, porque a gente não está te ouvindo. Não se deve ter dado algum problema no seu... Exato. Eu estava com isso também, eu estava quase que pedindo para alguém passar os slides para mim. Aí, coincidentemente, assim, de uma forma muito inesperada, eu consegui resolver o problema aqui também. E aí deu certo, né? Carlos, continuamos sem te ouvir. Homer, talvez você possa apresentar essa parte do bambu e depois final, o Carlos faz ao final. Já vai preparando a pergunta dele, né? Então, de uma forma bem rápida, né, o que a gente também está fazendo hoje, alguns estudos à base de bambu,
O bambu também, né, como eu mostrei, essa versatilidade, né, o bambu como uma gramínea, né, muito disponível no Brasil, tanto de espécies nativas como de espécies que foram trazidas de fora, né? Você consegue trabalhar esse material desde a escala nano, né? Nós fizemos nanofibras de bambu, está aí mostrando na minha imagem. Você consegue trabalhar com esse material na forma de colmos, tá certo? Que são as varas, né, de bambu, como a gente também costuma chamar. Ou o bambu processado, e daí você faz esses painéis, né, de bambu, tanto as partículas, como também como se ele fosse simplesmente, vamos dizer, retificado e prensado o cômodo. Então, o material extremamente, assim, né, útil como uma matéria-prima para a engenharia, também sempre foi um material assim que sofreu uma estigma, né? Quer dizer, um preconceito muito forte no nosso país, como um material que você só... Aqui na minha região a gente usava para fazer festa junina, né? Quer dizer, você cortava o bambu para fazer as barraquinhas de festa junina. Terminou a festa junina, você joga fora o bambu, tá certo? E você nunca deu bola, né, para a planta, para conhecer as espécies, para saber como cortar, como secar, como processar. É um material de engenharia como qualquer outro, né? Na China, é uma indústria bilionária, né, a indústria do bambu. Então, é uma oportunidade, né, para vocês que são engenheiros, que estão pensando em começar a sua carreira como empreendedores, né? Então, uma aluna de doutorado minha agora, ela vai terminar o doutorado dela e vai iniciar uma empresa para trabalhar com bambu. Né? Não é uma novidade, já existem várias empresas que trabalham com bambu no país, né? Acho que o Rio de Janeiro é um estado, né, líder nesse aspecto. Aqui em São Paulo a gente também tem algumas coisas, em Minas algumas coisas, mas ainda é muito incipiente, né? Então tem todo um caminho, né? Aquilo que há um tempo atrás era chamado de loucura, né? Hoje vamos dizer assim, um caminho bastante viável e uma oportunidade de negócio mesmo, né? Você trabalhar com bambu. Agora, é um material que você precisa conhecer, né? É um material multi-escala, né? Como está mostrando aí. Você tem as células, você tem diferentes componentes, né? E obviamente que, né, você tem as fibras, você tem parênquima, você tem os vasos, como qualquer outro material vegetal. Cada um tem a sua função. Né? E nós começamos o estudo, foi um doutorado aqui, que nós fizemos as nanofibras, né, usando um processo organosolve. Foram resultados que eu já mostrei, né, anteriormente. Aí mostra um pouquinho a interface, né, e bem legal, porque aí é um híbrido entre uma fibra de celulose, né, de uma polpa de celulose, uma nanofibra e a matriz cimentícia. E ficou claro para nós que naquela melhoria de desempenho, essas nanofibras, elas atuavam muito na interface entre a fibra e a matriz de celulose, ou seja, ela fazia essa matriz cimentícia, ela fazia essa ponte, essa interface, ela melhorava a interface entre a fibra de celulose e a matriz cimentícia. Não sei se dá para vocês verem, tá vendo? Que tem até uma ligação aí. Existe uma afinidade, né, entre a celulose, independente da escala em que ela se encontra. Então, é bem interessante. Agora eu tenho uma aluna, uma pós-doc minha, que está também trabalhando com a celulose a partir do bambu, junto com matrizes poliméricas, né? Não com matrizes inorgânicas, mas com matrizes poliméricas, para fazer mats, para fazer como se fossem membranas, né? Até a gente submeteu, né? Não ganhamos, mas até submetemos uma proposta para essas chamadas do Covid, né?
para poder usar esses METs para máscaras, né, ou para outros tecidos hospitalares, enfim, que tinham esse reforço e eram produzidos por eletrospinning, né, por eletrofiação. Então, isso é um campo de aplicação. O Christian Gauss, que foi um doutorado que terminou agora, ele trabalhou com a questão da conservação, do tratamento. Então, no lugar de trabalhar com essas matérias-primas já conhecidas pela indústria madeireira, que muitas vezes são tóxicas, né, são agressivas ao meio ambiente, ele trabalhou com tanino e ácido cítrico, como, juntamente com o bórax, como opções alternativas de tratamento, né? Algumas opções, de novo, né, não é uma solução maravilhosa, mas são soluções, vamos dizer assim, soluções perfeitas, né? Eu achei maravilhosa, né? Não são soluções perfeitas, mas são soluções que melhoram, né, e aumentam a viabilidade desse material do ponto de vista de engenharia, sem precisar utilizar aqueles materiais mais tóxicos convencionais da indústria madeireira, que normalmente já se conhece, né? E aí o Christian foi a fundo, né? Ele foi estudar aonde, né, que estava sendo o depósito desses elementos utilizados no tratamento, os métodos utilizados no tratamento, e aí, né, comparando isso com os métodos convencionais. Opa, chegou a minha liberdade. Os métodos convencionais. Eu estou preso na garagem, não tinha contato. Estou preso na garagem, agora chegou alguém para me libertar da garagem. Então, o que nós temos? Então, nós temos esses tratamentos convencionais e a ideia é comparar esses tratamentos convencionais com esses tratamentos alternativos, né? Como eu falei, usando o bórax, usando o ácido cítrico, né, usando tanino. São tratamentos especiais que você pode ter e que dão resultados, né? Ou seja, você tem resultados. Só um segundinho, pessoal, que eu estou aqui entrando em casa. Está sem chave? Está sem chave. Aí hoje eu não voltei, entendi que eu ia voltar perto da minha casa. Professor? Oi? Você tá ouvindo? É porque estão pedindo para avisar aqui que já são quase 5h30. Aí tem 2 perguntas no chat. Tá bom, pode fazer as perguntas. Ah, pode fazer? O Carlos Roberto, aquele do... Eu não sei se ele quer abrir o áudio, se ele quer fazer a pergunta. Ele mandou aqui no chat. A gente pode... Eu vou fazer aqui no chat para o senhor o que ele perguntou. Tá. Enquanto... Eu só vou mostrar... Ah, tinha até um filminho. Só queria mostrar... Esse aqui é o estudo da Marzia, aquela aluna que eu falei que vai abrir uma empresa. Ela densificou o bambu, né? Olha as curvas... Tudo flexão, né? As curvas pretas do bambu não densificado e as curvas vermelhas do bambu densificado. Só para terminar a apresentação. Pode perguntar, então, por favor. Você quer fazer oralmente a pergunta? O som dele tá ruim. A gente não ouve ele. Mas ele mandou pelo chat? Ele mandou. Só que eu acho que ele está tentando... Posso sim, posso sim. Ele perguntou assim, o uso de fibra em laje de concreto de piso para lajes de pequenos esforços de compressão, já encontramos no mercado? Olha, normalmente a gente não utiliza essas fibras de baixo módulo de elasticidade, que são essas fibras vegetais que eu mencionei para vocês, para situações de compressão, tá? Então, se você vai utilizar isso, normalmente a gente prefere que elas sejam utilizadas em regiões sujeitas à tração, né? Então, você tem flexão, né? Você tem uma
conjunção aí, né, de tração com compressão. Normalmente as fibras trabalham melhor a tração, ou seja, na zona tracionada, ou, né, numa situação de esforços dinâmicos, né, de impacto. Então, assim, eu nunca estudei para laje de piso esse tipo de material. Talvez, assim, uma linha que pudesse ser bastante interessante de estudo fosse usar as taliscas de bambu para algumas aplicações em substituição ao aço, tá? Aí você tem as taliscas, né, as varetas, né, vamos falar assim, e que precisam ser tratadas, precisa ter todo um cuidado aí, um estudo de adesão, né, de ancoragem, melhor dizendo, dessas taliscas, dessas varinhas de bambu no interior da matriz cimentícia, nas regiões tracionadas, né, portanto, substituindo o aço, para que elas pudessem ter alguma serventia. Mas eu nunca estudei, eu sei que tem gente que já estudou isso, já tem algumas publicações sobre isso, mas eu mesmo nunca fiz esse trabalho. Para uma laje, talvez essa fosse, né, que é a pergunta dele, talvez essa fosse uma saída. Mas, vamos dizer assim, um dos pontos chaves que eu acredito para esse tipo de estudo é você estudar ou ter, né, ênfase na questão aí da adesão, da adesão, né, entre as fases, né, entre o reforço e a matriz. Ok. Tá. Eu acho que o professor Guilherme, ele quer fazer alguma pergunta. Tá, por favor. Se ele puder. Eu posso, na verdade, era um comentário. Tem uma pergunta do Matheus Barcelos aqui. Tá, por favor. Eu não sei se o Matheus quer fazer, ou você, Franciane, repassa para o Rome. Depois eu só quero fazer um comentário. Eu acho que o senhor pode fazer um comentário de uma vez, é porque o pessoal da comissão está falando que a gente está com pouco tempo. Mas essa pergunta do Matheus, eu acho que a resposta é bem simples, Romer. Ele está perguntando qual a peculiaridade que as fibras de bambu têm que as fazem tão promissoras. Ah, sim, olha, você tem essa questão da produção de biomassa, né? Ou seja, o bambu é uma gramínea gigante, né, vamos falar assim, que tem uma capacidade de produção muito elevada e com todo um viés, né, de energia incorporada muito baixo para a sua produção, comparativamente a outros tipos de fibras, tudo é comparativo, né? Então, do ponto de vista, assim, de produção de outras biomassas, o bambu pode ser utilizado, por exemplo, em áreas degradadas, né, erodidas, que você queira, inclusive, usar o bambu para recuperação dessas áreas degradadas. Então, tem uma série de vantagens, mas não significa que é a planta milagrosa, né, que você vai usar o bambu esquecendo de todos os outros tipos de fibras que nós dispomos, ainda mais com essa riqueza, né, de biodiversidade que nós temos, né? Então, é uma opção a mais. O que chama atenção é nós termos, né, inclusive no Brasil, a maior floresta natural de bambu, né, no Acre, mas o que chama atenção é nós termos toda essa capacidade de uso do bambu e nós não nos importarmos com isso, ou não nos enxergarmos, né, como potenciais utilizadores dessa grande matéria-prima que nós temos para nada, tá certo? Estou exagerando, obviamente, porque tem gente que está já utilizando bastante o bambu, mas ainda é uma quiralinha de nada comparado, né, com o potencial que essa fibra tem, né? Então, eu estava citando aquele negócio do Embrapi, né, aquela iniciativa Embrapi, o Embrapi já separou, já deixou recursos provisionados para, assim, com preferenciais com esse objetivo, tá certo? De financiar projetos que tenham como uma das, né, prioridades o uso do bambu, certo? Então, tá aí a China que não deixa a gente mentir. A própria Colômbia, o Equador, né, na América Latina,
são países que enxergam o bambu de uma forma completamente diferente do que nós o fazemos. Mas é só mais uma opção, realmente, eu concordo. Não é a fibra milagrosa que vai resolver todos os problemas, mas o que incomoda é nós não tirarmos nenhum partido disso, né? Professor Guilherme? Eu tinha várias anotações aqui, mas eu posso falar com o Homer em outra oportunidade. Não quero atrapalhar aí a programação de vocês. Se tiver outra pessoa para fazer também. Eu queria só agradecer a presença do Homer e dizer que, bom, já assisti várias das suas apresentações e é sempre um enorme prazer pela infinidade de pesquisas, né? O que você mostrou é muito pouco do que você faz, de fato. Mas muito obrigado, foi excelente a apresentação. Eu que agradeço. Eu vou falar sobre cinzas com você. Exato. Mas a gente vai monitorar aqui o espaço. Exatamente. Eu não tive outra oportunidade. Exatamente, eu não tive tempo de apresentar, né, nada das cinzas, eu mostrei só aquela fibra do Itiu, né, aquela fibra do Itiu, se você queimar ela, né, você vai ter muita cinza rica em sílica ali, né, queimando corretamente, tal, do jeito que você sabe. Mas o que eu achei fenomenal daquela fibra é que você não precisa queimar, né? Você já tem uma fibra tratada, porque foi engraçado, aqui a gente estava trabalhando, né? Tinha o Sérgio, que trabalhava com o Sérgio Santos, agora ele está lá na Unesp. Então a gente desenvolveu, olha, vamos tratar com sílica coloidal, vamos tratar com silanos, vamos tratar com tudo. E aí tudo no final do dia, o que a gente queria? A gente queria pôr sílica amorfa na superfície da fibra. Já tem, né? Aí veio esse pessoal falar. Agora, existem algumas palmáceas, né, algumas palmeiras, cujas fibras no Brasil, né, na Amazônia, inclusive, já tem essa característica. Elas também têm, não é só essa fibra lá do altiplano andino, né, que tem isso aí. Não, outras fibras, inclusive brasileiras, têm essa mesma característica, essa mesma peculiaridade dessas deposições, e isso é uma coisa que também a gente não utiliza, né, ou poderia estudar muito mais, né, para desenvolver isso do ponto de vista de engenharia, né? E isso é um alerta, né, para todos, né? Então vamos pegar aí os meninos, né, talvez para deixar assim uma mensagem, né? Muitas vezes nós somos induzidos, né, a trabalhar com materiais que já estão disponíveis, e é bom que a gente faça isso, mas nós não podemos nos esquecer da riqueza que nós temos em termos de matéria-prima, que num país como o nosso existe, e que isso está praticamente assim inexplorado, né? Ou por questões de interesses econômicos, ou por questões mesmo de falta de capacidade nossa de explorar tantos recursos, mas é aquela história, nós somos ricos e muito ricos e não exploramos essa nossa riqueza. Então, isso que, né, a gente precisa tomar um pouco disso, né? Toda vez que eu tomo um cafezinho Nespresso, eu penso nisso, tá certo? A gente, toda vez que você come uma barra de chocolate suíço, que você acha uma delícia, né? Eu penso nisso também. A gente produz muito café, a gente produz muito cacau, mas a gente acha o chocolate mais gostoso que o chocolate, que realmente é muito gostoso. Mas a gente, isso é um alerta para nós, né? E tudo isso que nós falamos hoje não é muito diferente, né? Então, nós produzimos tantas fibras, mas a melhor fibra é a fibra de nylon, é a fibra de PVA, é a fibra de não sei o quê, e que a gente importa. Então... Professor, a gente queria pedir desculpas, porque a gente sabe que o senhor tem muito mais, não falou tudo que queria para falar, né, mas é porque... 6 horas a gente tem uma nova palestra daqui a pouquinho, né? Perfeito.
Eu agradeço, queria mais uma vez parabenizar vocês pela iniciativa e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, reforçar o convite, né? Gostaria muito de receber a visita aí de vocês, quando vocês quiserem, estamos aqui, né, à disposição e quem sabe, né, para ter mais oportunidades de conversar e de trocar ideias. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa mais uma vez. A gente que agradece, professor, em nome da comissão, né? A gente fica muito feliz, com o assunto que o senhor trouxe para a gente, com a disponibilidade que o senhor teve, né, de tirar um pouco do seu tempo e vir aqui falar para a gente, né? Passar um pouco do seu conhecimento para a gente, né? A gente agradece muito, acho que todo mundo absorveu bem o que o senhor passou para a gente fica muito grato. Muito obrigado. Nós estamos fazendo o BioRec agora, que é um evento que também conta com participação de outros professores aí, e aí eu vou, né, deixar aí para vocês no chat também, né, acho que se você entrar com BioRec como é que chama, no Google, né, você consegue. É amanhã e também no dia 13. São 2 sextas-feiras. Amanhã, dia 6. Amanhã? Não, depois de amanhã. Dia 6, sexta-feira, e depois no dia 13 também. Se vocês quiserem acompanhar, eu acho que deve... Deixa eu ver se eu faço, fazendo uma busca aqui, se aparece. Eu estou compartilhando a tela ainda? Tá sim. Então, desculpa, peraí. Não está aparecendo. Desculpa. Eu vou mandar o link para vocês. Tá bom. Tá? Eu mando o link e aí vocês, quem tiver interesse, né, vocês podem participar, é um evento gratuito. Ok, professor. Tá bom. Muito obrigado, pessoal. Deixa eu descompartilhar minha tela. Pararam. Novamente, a gente que agradece, professor. A gente vai estar dando aqui encerramento, né, a essa palestra que a gente teve incrível do professor, né, do professor Homer. E lembrando que daqui a pouquinho a gente tem uma nova sessão, né, às 18 horas, a gente espera todo mundo lá. O link, né, das palestras da noite foi enviado por e-mail dos participantes, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais, ok? Então é isso, novamente, muito obrigada pela presença de todos. Tchau, um abraço, muito obrigado. Tchau, muito obrigada de verdade. Tchau, até mais. Tchau, Guilherme. Tchau, Romero, um abraço. Tudo de bom.